Pessoal, mais uma bomba, é urgente. Olha, a Polícia Federal acaba de descobrir que o Tenente-Coronel Maurici tinha apagado umas mensagens que foram recuperadas pela Polícia Federal com auxílio de um software israelense que mostra que eles queriam prender o Lula também. Era a prisão do Alexandre de Moraes e a prisão do Lula. Eles estavam monitorando os seguranças do Lula, estavam com detalhes sobre o armamento da segurança, sobre a munição. Isso é muito grave. Eu estou falando isso que é no meio desse momento em que os bolsonaristas, animados com essa campanha, com a vitória do Trump, falam em anistia aqui no Brasil. Que eles estão com um projeto na Câmara dos Deputados, um projeto vergonhoso. Pessoal, essa anistia não pode avançar, porque isso seria normalizar uma tentativa de golpe de Estado. Eles vão voltar a fazer de novo. Essa é a prática deles. Eu estou fazendo essa denúncia aqui, queria que você compartilhasse comigo, porque é muito grave. Agora essa é a novidade. Eles iam prender o presidente eleito pela maioria do povo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, junto com Alexandre de Moraes. Primeiramente, essa descoberta da Polícia Federal acaba com o argumento dos políticos bolsonaristas, que pedem anistia para os golpistas porque, segundo eles, só tinha velhinhas indefesas. A verdade é que tinha muitos militares envolvidos, que tinham um plano contra a democracia brasileira. Por isso, todos, sem exceção, precisam ser punidos com prisão. Outra coisa, o Jair Bolsonaro, que era o chefe do Mauro Cid, cujo celular foi a fonte da descoberta do plano golpista, e que está inelegível até 2030, pressiona até o Trump, para ficar elegível, fugindo de pagar pelos seus crimes, e ser candidato em 2026. Porém, isso só acontecerá nos sonhos do Bolsonaro, uma vez que os ministros do STF estão fazendo até piada com essa suposta pressão do futuro governo Trump. Ministros do Supremo Tribunal Federal fizeram piada após a vitória de Donald Trump nas eleições para a presidência dos Estados Unidos nesta quarta-feira. Durante uma sessão da corte, eles comentaram sobre quem seria o primeiro magistrado a ter o visto revogado. De acordo com a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, a conversa ocorreu antes da entrada no plenário do Supremo. Estavam presentes os ministros Luiz Roberto Barroso, presidente da corte, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Cássio Nunes Marques. As declarações fazem referência a um episódio ocorrido em setembro, quando parlamentares do Partido Republicano encaminharam carta ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, pedindo a revogação de vistos de todos os magistrados do STF por terem sido cúmplices de práticas antidemocráticas. Mudando de assunto, mas falando ainda de políticos da extrema-direita, que tentam correr da justiça, parece que o Pablo Marçal começará a pagar pelos seus crimes eleitorais. Pablo Marçal, candidato derrotado à prefeitura aqui de São Paulo, do PRTB, foi indiciado pela Polícia Federal pelo crime de uso de documento falso. Por quê? Por causa da publicação daquele laudo falso contra o Guilherme Boulos, do PSOL, que também concorreu à prefeitura aqui de São Paulo, um laudo que associava Boulos ao consumo ao uso de drogas, um laudo falso. O depoimento, essa apuração do indiciamento que é do repórter Bruno Tavares. Ele prestou depoimento, Pablo Marçal, hoje na Superintendência da Polícia Federal aqui em São Paulo. O depoimento durou cerca de 3 horas e, segundo a apuração do Bruno Tavares, o Marçal negou qualquer envolvimento no episódio e disse que o suposto documento foi postado pela equipe dele. Mudando de assunto, mas falando ainda em políticos de extrema-direita passando vergonha, vejamos a lapada que o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, tomou de um deputado petista. Ele está na China comunista, ele que é contra a esquerda e tudo mais, né? Está na China comunista. Aí ele escreveu, Leleco, o seguinte agora no Twitter dele: parabéns aos americanos que democraticamente elegeram Donald Trump. O resultado mostra a insatisfação com os governos de esquerda. Nunca vi Estados Unidos ter governo de esquerda, né? Lá são 2 governos de direita, né? É uma direita colorida e uma direita sem cor, né? Mas, bem, faltou, eu não sabe quem é Adélia Prado, faltou da literatura, de história, geografia. E vamos lá. Esquerda que abusam das mordomias. São irresponsáveis com o dinheiro público e adoram aumentar impostos. Desejo sucesso ao novo presidente. Quem falou isso foi Romeu Zema. O Romeu Zema
para quem não sabe, é o governador que aumentou o próprio salário em 300%, é o governador que gastou 7,7 milhões com buffet de luxo, é o governo que aumentou o ICMS e administra de forma irresponsável a dívida de Minas Gerais. Então, ele fala de mordomia, ele fala de aumento de imposto, ele fala de regalias, que são todas coisas que ele tem feito na sua gestão. Bem, enquanto esses políticos de extrema-direita se lambuzam com dinheiro público, depois ficam falando em Estado mínimo e acusando os outros de criarem impostos, vejamos a fala do Lula sobre a pressão da direita, e mais ainda da grande mídia, porta-voz do mercado, sobre corte de gastos. Eu estou num processo de discussão muito séria com o governo, porque eu conheço bem o discurso do mercado, conheço a gana especulativa do mercado, e eu, às vezes, acho que o mercado age com uma certa hipocrisia, sabe, com uma contribuição muito grande da imprensa brasileira para tentar criar confusão na cabeça da sociedade. Acontece que nós não podemos mais jogar, toda vez que você tem que cortar alguma coisa, em cima do ombro das pessoas mais necessitadas. Nós temos que analisar, eu quero saber o seguinte, se eu fizer um corte de gasto, para diminuir a capacidade de investimento do orçamento, a pergunta que eu faço é o seguinte, o Congresso vai aceitar reduzir as emendas de deputados e senadores para contribuir com o ajuste fiscal que eu vou fazer? Porque não é só tirar do orçamento do governo, eu tenho que tirar. Os empresários que vivem de subsídio do governo vão aceitar abrir mão um pouco de subsídio para a gente poder equilibrar a economia brasileira? Vamos aceitar? Eu não sei se vão aceitar. Para finalizar o vídeo, deixo aqui uma reflexão importante sobre o futuro político e eleitoral do Brasil. Também peço que curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, comentem e sigam todos os perfis citados. Se você não aguenta mais Donald Trump, Bolsonaro, Lula, saiba que o mundo está mudando. Lula já está com 79 anos, Donald Trump também, e ele não pode se reeleger, então ele só vai para um mandato. Seu Jair Bolsonaro, que é o mais novo, tem 69 anos, está inelegível e tem o problema da operação que ele fez no estômago ali. É uma operação complicadíssima, conforme vai a idade, tudo vai complicando. O mundo político que nós vivemos hoje está com os dias bem contados. O trumpismo nos Estados Unidos dura 4 anos e já acabou. Não tem como mais ir mais pra frente. Ele vai tentar passar pros filhos dele. Mas você sabe o nome de algum filho dele? Não tem o mesmo carisma que ele. E o mesmo vale para Jair Bolsonaro. Ele vai tentar passar pros filhos dele, mas os filhos dele não têm o carisma de Bolsonaro. Bolsonarismo, trumpismo e lulismo têm os dias contados. O pessoal da política sabe disso. Agora, se você tá feliz, se você não gosta do Lula, não gosta de Jair Messias Bolsonaro, não gosta do Trump, e tá feliz que vai acabar essa era, sabe quem tem 37 aninhos? É ele mesmo, 37 aninhos.